Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor já tem derramado sobre nós. Te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que a tua presença é real aqui neste lugar. Te agradecer, Pai, por nos dar a oportunidade de te adorar, de nos dar a oportunidade, Senhor, de nos entregar a ti, a oportunidade de poder viver para o Senhor e nos dar, Senhor, o maior presente que nós podemos ter, que é a salvação. E que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa manhã. Nos leva, Pai, até o entendimento real da Tua palavra. Porque nós sabemos que o entendimento gera transformação e nós queremos ser transformados todos os dias. Então que o Senhor fale ainda mais conosco nesta manhã, Pai. E que as minhas imperfeições não venham atrapalhar aquilo que o Senhor tem para derramar nesta manhã. E que o Senhor possa falar através de mim, porque é sobre o Senhor. É sobre o Senhor e não sobre nós. Nós te amamos, nós te bendizemos. E que nós possamos estar com a nossa mente alerta e o nosso coração receptivo, para que a semente possa florescer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Senhor tem ministrado ao meu coração. Nesses dias nós estamos vivendo muitas coisas. E o Senhor sempre tem falado conosco a questão da gente olhar para o futuro. A nossa geração está vivendo preso no passado. E nós precisamos sair de trás das lentes do passado para conseguir visualizar, para conseguir ajustar o que tem no futuro. E o Senhor tem ministrado isso forte no meu coração. Essa questão da gente cortar essa raiz com o passado. Porque nós deixamos de viver tantas coisas por causa do nosso passado. E eu já quero começar dizendo para você que o seu passado não te define. E às vezes nós paralisamos porque nós deixamos o passado nos definir. O seu passado não te define, não define quem você é. O seu passado não pode limitar o seu futuro. Só que hoje nós vamos aprender algo muito forte aqui. Que você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai sair daqui mais olhando para trás. Hoje você vai ajustar as suas lentes, porque foi isso que o Senhor pediu para eu fazer, ajustar as minhas lentes, porque Ele tem grandes coisas para as nossas vidas, mas a gente fica olhando para o passado, a gente fica preso naquilo que nos paralisa, em vez de caminhar, de focar e de prosseguir para o futuro. Hoje nós vamos explorar sobre isso, e eu quero que você entenda nessa manhã, que para você ajustar a sua lente para o futuro, você precisa abrir mão do seu passado. E muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso passado. Nós não queremos abrir mão de quem nós éramos. Todo mundo me pergunta, como é que aconteceu? Você não era a Bruna Cota, agora você é a Bruna Diniz? Eu falei, gente, eu sempre fui a Bruna Cota, meu sobrenome é o único sobrenome que eu tenho da minha família. Só que eu fiquei 11 anos usando esse sobrenome. Porque eu não entendi que depois que eu casei eu era a Bruna Diniz. Ai, pastora, nada a ver esse negócio com nome. Gente, o mundo espiritual tudo tem a ver. E o Senhor virou para mim um dia e falou assim: você está honrando tantas coisas, mas você não está honrando o sobrenome do seu marido. Ajusta a sua lente para o futuro. Para de olhar para quem você era. Olha para quem você é agora. E comece a honrar o sobrenome do seu marido. E entender a sua identidade de esposa, de mãe, de quem você é agora. E eu falei, então, vamos honrar o que nós precisamos honrar. E o Senhor tem ajustado coisas tão pequenininhas nas nossas vidas, que aos nossos olhos não tem importância. Por que eu estou falando isso sobre o meu sobrenome? Porque com certeza na sua vida tem tantas coisas para ajustar e você não dá importância.
Tem tantas coisas que o Senhor já falou assim: ei, muda isso, ajusta isso, se posicione nisso, abre mão disso. E você não se importa porque é tão pequeno. Mas você não tem noção o tamanho das portas que foram abertas depois que eu entendi quem eu sou agora e o que o Senhor tem para mim lá na frente. Isso que nós precisamos entender nessa manhã. Uma nova forma de ver muda a forma de você agir e a quem e como você olha para o futuro. E nós precisamos entender nesta manhã que o passado não nos define. Em 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, e eis que surgiram coisas. E por que você está preso no passado ainda? A palavra é clara. Ela fala que as coisas antigas já passaram. Estão surgindo coisas novas todos os dias. Nós somos nova criatura. Nós somos perdoados. O nosso passado não define a sua identidade. A sua identidade tem uma beleza única. Só que para você viver a sua identidade, você tem que focar para o futuro, no futuro. E nós precisamos parar de olhar para aquilo que já passou. Deus nos dá um novo começo e um futuro cheio de esperança. Só que hoje nossa geração está vivendo sem esperança de futuro. A gente conversa com as pessoas não têm projetos, não têm planos, não têm sonhos. As pessoas não têm esperança de mudança, de transformação. E às vezes nós perguntamos para a pessoa assim: não, mas o Senhor vai fazer. Amém, será? Já passou tanto tempo sem esperança. Porque olha as circunstâncias que já viveu e pensa: vai acontecer de novo. E é isso que o diabo faz. Ele pega o passado, ele traz para o presente para prejudicar o seu futuro. Porque a única coisa que ele tem poder é no passado, porque é a única coisa que ele viu. Ele não consegue ler sua mente, ele não consegue ver o seu futuro, mas ele consegue ver o seu passado. Por isso que o seu passado é tão normal de vir para o seu presente. E assim ele está conseguindo tirar a esperança de tantas pessoas, a esperança de tantas famílias. Está destruindo os sonhos de tantas pessoas. Porque nós deixamos as circunstâncias falar mais alto do que a esperança que o Senhor nos prometeu. E nessa manhã eu pergunto para você, eu te pergunto: por que você não consegue ter esperança de futuro? E eu mesma respondo para você: porque você ainda não está vivendo aquilo que Deus está pedindo para você viver. E nós precisamos levar isso para o nosso coração. E eu te pergunto mais: sabe por que você começa tantas coisas e não termina? Será que tem pessoas aqui assim? Que tudo que começa, para. Sabe por quê? E eu vou te responder. Porque você procrastina. Por quê? Por causa dos seus erros do passado. Quando Deus te dá um novo plano, uma nova estratégia, você diz assim: mas eu tentei lá atrás e deu errado, e eu vou tentar de novo. Porque na sua mente o seu passado te paralisa. Se você faliu lá atrás, o Senhor te dá uma nova empresa, você fala: não quero, Jesus, eu fali lá atrás, eu não sou um bom empresário, eu não sou um bom empreendedor, eu não quero outra empresa. E o Senhor está te dando algo e você está falando: não, eu não quero. Porque lá atrás eu fui frustrado, viveu um relacionamento ruim, e Deus está te dando o seu marido, a sua esposa, e você fala: não quero casar, porque aquele relacionamento me desgastou. Eu tive uma gestação ruim, e Deus está falando: vou te dar mais um filho. Não, Senhor, porque eu passei por aquilo, eu não quero passar de novo. Eis que faço tudo novo. Nada pode te parar. Nada pode paralisar.
procrastinar por causa dos erros do passado. E em Filipenses 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha todos os motivos para paralisar por causa do seu passado. Se Paulo ficasse olhando para o passado, ele jamais chegaria aonde ele chegou no Evangelho. Ele jamais teria as experiências que ele teve. Ele jamais teria escrito todas aquelas cartas para nos ensinar a ser como Jesus quer que nós venhamos ser. Paulo, ele nos ensina a deixar o passado para trás e seguir em frente. Paulo tinha motivos. Ele havia segurado as vestes daqueles que tinham apedrejado Saulo, que se tornou Paulo. Ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos. Tinha sangue sobre a mão dele. Mas eu vou te falar uma coisa que o Senhor falou comigo e que mudou a minha forma de entender sobre como nós olhamos para o futuro. Paulo teve um encontro com Jesus. Se nós não tivermos um encontro com Jesus, nada muda. Nada muda. Porque não é sobre a força do nosso braço, é sobre aquilo que Ele pode fazer. Paulo era improvável. Paulo era ruim. Sabe? Sangue no olho. Paulo não tinha piedade. Mas ele teve um encontro com Jesus. E em Atos 9, 3 ao 22 diz assim: em sua viagem, Paulo, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo dos céus. Eu quero que você imagine isso aqui comigo, gente. Eu quero que você imagine essa cena. Paulo indo ao encontro dos cristãos, dos sacerdotes, para poder o quê? Matar, prender, fazer o caos. E no caminho dessa viagem, ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui fala que ele ouviu essa voz e ele caiu por terra. E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Se tem alguém nos perseguindo, está perseguindo Cristo. Vocês entenderam isso aqui? Eu acho que vocês não entenderam isso aqui não. Se nós passamos por perseguição, Jesus está sendo perseguido. E quem que luta por nós? Quem que falou com ele aqui e ele caiu por terra? Foi nós? Não. Foi ele. É sobre ele. E aí no 6 diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Não é sobre o que você vê, é sobre o que você ouve. Se você não está vendo Cristo, mas está ouvindo Ele, você tem tudo. É a voz. É a voz que te direciona. É a voz que te dá o comando. É a voz que derrama sobre você. É a voz de Deus que transforma a sua vida. Não é sobre o que você vê, é sobre o que você ouve. Saulo levantou-se, 8, do chão, e abrindo os olhos, o que a palavra fala, gente? Ele abrindo os olhos, ele não conseguia ver nada. Quando nós temos um encontro com Jesus, você não tem que ver mais nada. Você tem que ouvir a voz,
impressionado pelo que Jesus tinha falado. 3 dias sem enxergar. No 9 diz, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Não é sobre o que os olhos vê, queridos, e sim sobre seguir um direcionamento que você talvez não está vendo, mas o Senhor já viu. É isso, é sobre isso. E no 10 diz assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou ele em uma visão. Ananias enxergava? Sim ou não? Paulo estava enxergando? E os dois tiveram uma visão. Porque Paulo depois tem uma visão de Ananias. Cego. Então não é sobre o que nós enxergamos, é sobre a visão que Deus nos está dando. E por que nós andamos muito no passado? Porque a gente gosta de andar naquilo que a gente vê, que a gente enxerga. E não é sobre o que você enxerga, é sobre a visão de Deus. Ananias teve uma visão. Ele já enxergava, mas Deus deu ele aí uma visão. E diz, Ananias. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ananias estava enxergando, mas Paulo não. Guarda isso. E no 11 diz assim, Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ele teve uma visão, ele já enxergava, só que ele teve uma visão e ele obedeceu. Processos. Ele foi. Só que aí, no 12, diz que numa visão, Paulo teve uma visão cego. Você precisa enxergar para ter uma visão de Deus? Uma visão daquilo que Deus quer para você? Uma visão daquilo que o Senhor tem para você? Então feche os seus olhos para o passado e começa a ver aquilo que Deus tem falado sobre o seu respeito. Sobre as promessas que estão sobre a sua vida. Sobre aquilo que o Senhor fala que você é. Sobre aquilo que o Senhor fala que vai fazer. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que ele voltasse a ver. Paulo estava enxergando? Não, mas ele teve uma visão. Não é sobre o que a gente enxerga. Porque no 13 diz assim, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o 15 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. É sobre o que o Senhor vê. Ananias via um homem mau, porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, mas ele questionou. Ei Deus, você está falando do Saulo mesmo? Um cara ruim, mau, que tem autorização para matar todas as pessoas que falam do seu nome? Essa é a forma que Ananias via Saulo. Mas Deus já via Paulo. Deus já via Paulo fazendo. Deus já via Paulo abrindo igrejas. Deus já via Paulo sendo missionário. Deus já via Paulo sendo preso, mas sem reclamar, sem murmurar. Deus já via Paulo escrevendo essas cartas. Deus já via Paulo fazendo tudo o que ele tinha que fazer, para que você hoje estivesse ouvindo um evangelho puro, escrito e inspirado por Deus através de Paulo. É sobre o que Deus vê e não sobre o que as pessoas vê. O que as pessoas falam sobre você não importa. Quando eu cheguei aqui, uma menina de All Star, uma criança, as pessoas podem ter pensado, meu Deus, que casal de pastor é esse que mandaram para Sorocaba? 2 crianças.
sei que vocês pensaram isso. Não mentem. É a visão humana do homem, tudo bem. A gente amadurece com o tempo. Vai amadurecendo mesmo. Mas Deus já via o hoje. Entende? Quando nós chegamos não tinha nada. Não tinha cadeira, não tinha nada. Mas Deus via eu e o Denis hoje. E Ele vê nós daqui 5 anos muito maior. Mas não para que nós sejamos grandes, porque não é a nossa intenção. A intenção é que o reino cresça e que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam amadas, pessoas sejam enviadas. É sobre um sim. É sobre um encontro com Jesus. É sobre você parar de enxergar as coisas que te paralisam e começar a ver como Deus vê. Isso que nós temos que entender. A visão de Deus sobre nós não é como nós enxergamos. Não é como as pessoas enxergam. Ananias enxergava e teve visão. Paulo não enxergava, mas teve uma visão. Os dois andaram sobre uma visão e não sobre o que os olhos deles mostravam. Uau! Quem está entendendo aqui diz amém. Você não pode mais andar de acordo com seus olhos humanos. E no 16 diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver, e não só ver, e seja cheio do Espírito Santo. Quando Jesus faz a gente ver, Ele nos enche do poder. Quando Ele faz a gente enxergar aquilo que Ele quer, quando nós começamos a andar na visão de Deus, Ele nos enche do Espírito Santo. Ele nos transforma, Ele nos molda. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele ajusta as nossas lentes. Nós paramos de enxergar da forma que nós queremos, da forma que nós achamos mais cômodo. E nós precisamos entender isso, porque no 18 diz assim: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. E levantando-se, ele foi o quê? Batizado. Deus fez ele enxergar, tirou as escamas dos olhos, deu a ele o Espírito Santo e batizou ele. Depois de um encontro com Jesus, ele parou de enxergar aquilo tudo que ele via e começou a ver só Jesus, só Jesus, só Jesus, só aquilo que o Senhor direcionava a ele. E logo, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O assassino de cristão se tornou um cristão. Um assassino de cristão morreu para ele mesmo, para viver pelo Cristo que ele perseguia, por um encontro com Jesus e um ajuste das suas lentes. E nós precisamos entender nessa manhã, porque quando ele começou a pregar, todos os que ouviam ficaram perplexos. E no 22 diz que todavia Saulo se fortalecia cada vez mais. Todos ficaram perplexos. Mas é aquele que matava. Ai, mas é aquele que não sei o que lá. A nossa vida, o nosso passado, foi terrível. Mas eu fui encontrada por Jesus. Eu fui transformada por Jesus. Eu fui cheia do Espírito Santo. Eu fui batizada. E hoje eu vivo por Ele, para Ele. Não interessa se alguém vai apontar para mim e falar: é aquela lá que fez aquilo. Não, é essa aqui que Deus levantou. E Paulo só se fortalecia
cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É para isso que nós nascemos. É para isso que nós nascemos de novo. É para isso que nós tivemos um encontro com Cristo. E às vezes nós já tivemos esse encontro, mas ainda estamos vivendo no passado. E Deus fala agora para você: ei, sai desse passado. Deixa eu ajustar sua lente. Deixa eu cumprir o propósito que eu tenho na sua vida. Nossa, mas está demorando tanto cumprir. Você está permitindo Ele cumprir? Não é sobre o tempo só. É sobre como você tem agido. Qual o seu posicionamento? Porque para ajustar as lentes, você precisa se posicionar. Seus olhos não podem apenas enxergar. Ele precisa ter visão. Visão. Pois se andamos conforme o que enxergamos, nós nos frustramos. Sabe por quê? Pois quem não tem visão não consegue viver as promessas. Não consegue viver as promessas. Porque o que Hebreus 11:1 fala? Que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, se nós não tivermos fé que a promessa vai se cumprir, como que ela vai se cumprir, sendo que a gente não está vendo elas? Precisamos ter fé. Precisamos crer. A falta de fé nas promessas de Deus nos leva à frustração. Precisamos acreditar nas visões e nas promessas que Deus tem para nós, para que nós possamos viver a plenitude. Quem enxerga apenas as circunstâncias não consegue crer que as promessas vão se cumprir. A partir de hoje, ninguém mais vai viver pelas circunstâncias. A partir de hoje, ninguém mais vai viver olhando para o passado. Amém? Você recebe essa palavra? Ou você quer ficar mendigo da fé todos os dias da sua vida? Nós precisamos parar de mendigar a fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé como Paulo fez nas tribulações, provações, perseguições, prisões. Mas às vezes a gente não está preparado para viver isso. E nós precisamos nos preparar para viver as promessas de Deus, amém? Em Abacuque 2:3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardará, espera, porque certamente virá e não tardará. As promessas do Senhor vão se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. E o que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Enxergar o presente é importante, mas ter visão do futuro é crucial para viver conforme os planos de Deus. Porque a visão nos dá esperança e nos dá direção. Nós precisamos parar de viver enraizados nessa terra. Ajustar as nossas lentes requer posicionamento. E por isso, em Efésios 5, do 15 ao 17, diz assim: tenham cuidado com as suas maneiras de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. É sobre isso. Ajustar a nossa visão requer sabedoria, intencionalidade. Nós devemos nos posicionar da maneira que possamos ver claramente o que Deus tem para a nossa vida. E às vezes,
Nós vivemos ansiosos, com o nosso coração batendo, tutu, tutu, tutu. E quando vai chegando aquilo, e aí começa a acelerar, tutu, 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 tutu. E aí você fala, não dou conta, não dá pra mim isso, não quero. E a ansiedade começa a tomar conta de você. Mas o Senhor fala para você que o seu coração tem que acelerar com a presença dEle, não pela ansiedade. O coração tem que acelerar quando você está sentindo a presença tão forte dEle, que você não consegue ficar em pé no seu lugar, que você não consegue sentir o seu corpo, o seu coração começa a querer sair pela boca. Por quê? Porque a presença dEle é grande, é poderosa, muito maior do que qualquer ansiedade. E nós precisamos, para finalizar, focar nos olhos, os nossos olhos, no alvo. Que em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, está sentado à direita do trono de Deus. Depois que a gente ajustar a nossa lente, nós precisamos focar os nossos olhos no Senhor, no Consumador, naquele que está sentado à direita. Focar nas promessas. Ajustar as nossas lentes significa deixar para trás o passado, alinhar nossa visão com o propósito e com as promessas de Deus. Seu passado não te define. Você não vai mais procrastinar por causa dos erros do seu passado. Você não vai mais andar sobre aquilo que você enxerga, e sim sobre a visão que Deus tem sobre você. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não pode mais enxergar da forma que você enxergava. A partir de hoje, você terá visões, e o Senhor vai te revelar aquilo que Ele quer para você. E nós, como igreja, vamos viver o sobrenatural. Eu amo contar testemunho, gente, mas eu ainda amo mais ouvir, porque testemunho nos edifica, testemunho nos faz fortalecer, testemunho nos mostra que as coisas estão realmente fluindo e que estão acontecendo. Hoje você que entendeu o que Deus quis falar nessa manhã, irá se posicionar para ajustar as suas lentes e viver a promessa de Deus, amém?